E eu lembro que eu fiquei lá fazendo toda a reanimação dela por 40 minutos, no máximo. Literalmente eu subi em cima da minha paciente e fiquei lá com ela até o momento de que eu percebi que ela não tinha mais volta. E eu nunca me esqueço disso, e nunca me esqueço também o agradecimento que todos os familiares dela fizeram para mim. Desculpa. O que eu posso dizer para ele é que ele não só muda vidas, ele não só muda histórias, ele não só ajuda as pessoas a ter saúde, ele dá de volta a alegria a pessoa viver. E eu nunca vou me esquecer quando ele virou para mim e falou assim: não desista de você. Qualquer minuto a mais eu poderia vir a óbito. Eu tenho certeza que Deus colocou o Dr. Luigi na minha vida, naquele dia, naquele momento. Através dele, eu tive a minha vida preservada. Eu já estava sofrendo com ansiedade, depressão e tantos outros problemas de saúde, né? E você se olhar e você não se conhecer, não se gostar mais quando você se olha no espelho, é muito ruim. E a bariátrica, ela me trouxe fôlego de vida, de novo. A humanidade dele é indescritível. Bem, eu sou Dr. Luigi Costa. A minha formação, então, é em medicina pela Universidade Federal do Pará, né, em Belém do Pará. Depois disso, eu fui para São Paulo fazer as minhas residências médicas, né, em cirurgia geral, em Jundiaí. Por coincidência, eu comecei a fazer cirurgia geral na minha terra natal, onde eu nasci. E depois que eu fiz a cirurgia geral em Jundiaí, eu passei na residência médica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, né? Uma das residências médicas mais disputadas e difíceis de passar no Brasil, né? Tanto ela como a USP São Paulo. Depois que eu entrei na residência em cirurgia do aparelho digestivo na Unicamp, após a minha formação como cirurgião digestivo na Unicamp, eu também fiz uma outra prova de residência médica na Unicamp também, em endoscopia digestiva. Então foram mais 2 anos de endoscopia digestiva. Então foram 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo e 2 anos de endoscopia digestiva. Após o término da residência médica em endoscopia digestiva, eu fiz mais 1 ano de fellow em colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE, que é uma subespecialidade da endoscopia digestiva, uma parte terapêutica. Nesse meio tempo que eu fiquei durante 5 anos 6 anos dentro da Unicamp, eu também fiz o meu mestrado profissional, o mestrado enquanto eu estava cursando a residência em cirurgia do aparelho digestivo, e introduzi o doutorado também da Unicamp em cirurgia, enquanto eu estava cursando endoscopia digestiva, né? Eu finalizei o meu doutorado já quando eu voltei para Marabá, né? Então, o meu doutorado foi finalizado, inclusive, este ano, né? Eu voltei para Marabá em 2021, período aí quase término de pandemia. Quando eu voltei para Marabá, eu já voltei prestando o concurso para professor docente da Universidade Estadual, aqui em Marabá, docente em medicina na área de cirurgia, né? Passei em primeiro lugar e comecei a ser aqui professor da UEPA, aqui em Marabá, né? Contribuindo com essa parte aí, educacional, né? Então, a minha vocação é tanto na parte médica, né, na parte de cirurgia e endoscopia, como na parte educacional, como professor em medicina na área de cirurgia. O desejo de ser médico foi despertado com toda certeza pelo próprio exercício de medicina do meu pai, né? Então, o Dr. Carlos Costa, ele aqui em Marabá, ele era um exemplo, né, para nós, né? Nós sempre estávamos envolvidos com a profissão dele, íamos buscar ele no hospital, né? Nos orgulhávamos do exercício da profissão dele aqui em Marabá, e isso, querendo ou não, instiga, né? Isso aí, querendo ou não, faz com que o filho ele tenha um certo norte. E aí eu escolhi, né? Então eu escolhi, né, desde cedinho a tentativa de fazer medicina, né? Aqui em Marabá, na época, mais ou menos aí por volta de 2003, 2004,
não existia perspectiva de ter curso de medicina, inclusive. E nós fomos para Belém do Pará, né, terminar a parte do ensino médio e já pensando, né, em se preparar melhor para entrar na medicina. Eu sempre costumo dizer, inclusive para os meus alunos, que nós somos moldados, né, por diversas influências na nossa formação. A minha trajetória, desde quando eu saí daqui de Marabá, né, ainda aqui em Marabá, eu tive influência dos meus professores de colégio, né, professores que sempre me instigavam a melhorar meu conhecimento. Então, eu tinha um exemplo de dedicação, né, na parte de estudo. Isso fez com que eu cada vez mais me aperfeiçoasse. Né? Quando eu fui para Belém, a mesma coisa. Tive influências boas dos professores do ensino médio. Com certeza, eles contribuíram com essa minha vontade de querer crescer profissionalmente, né? Escolher um curso em uma faculdade para poder trilhar. Dentro da faculdade, na Universidade Federal do Pará, eu sempre procurei absorver de cada professor meu o melhor dele. Eu tinha isso em mente. Por onde eu passava, eu acabava tentando observar qual é o ponto positivo daquele professor que poderia me trazer para mim. E eu costumo falar para todos os meus alunos, inclusive da UEPA, nós temos que sempre tem que pensar positivo, pegar o melhor de cada profissional para nós nos forjarmos e formarmos nosso caráter como médico. É isso que eu fiz, né? Então, a minha formação hoje é uma conjuntura dos pontos positivos de todos os professores por onde eu passei, né? Eu tenho grandes exemplos, né? Por exemplo, em São Paulo, de professores da cirurgia geral, assim como do aparelho digestivo. E um grande exemplo que me marcou foi o Dr. Nelson Andriolo, que é um professor já de quase 80 anos, né, cirurgião do aparelho digestivo, que não se cansa em ser um médico de excelência. Aquele médico que ele olha cada delicadeza, cada detalhe de cada paciente. Ele sempre falava pra gente, nós temos que ter binóculos, patins, temos que ficar bem atentos para correr na hora que o paciente está doente, na hora que ele precisa, assim como para nós podermos resolver o problema daquele paciente quando ele está numa vulnerabilidade. Não simplesmente passar, não simplesmente só olhar sem fazer a observância dos detalhes, né? Porque o detalhe é que faz o paciente curar, que faz o paciente melhorar. Então, um grande exemplo que eu tenho, eu vi aquele profissional de quase 80 anos, né? Com toda a paciência do mundo de analisar detalhe por detalhe de cada paciente. Isso, com certeza, me forjou também como um bom profissional. Eu costumo ser muito positivo, tá? Ao ponto de que sempre onde eu me lancei, eu procurei correr atrás de crescer, de evoluir, em cada momento da minha vida. Desde lá em Belém. Primeiro ano de formado, eu já escolhi atuar como plantonista no pronto-socorro do Guamá. Lá, o pronto-socorro do Guamá e da 14 são os pronto-socorros onde é um funil, onde chegam todos os pacientes agravados, de toda a região metropolitana de Belém. E nunca tive medo, né? Talvez pela minha boa formação médica, né, eu encarava. Só que assim, eu sempre tinha bom senso e receio, né? Não chega a ser medo, mas eu sempre estava junto com algum colega de confiança para a gente dividir as ansiedades, os receios, né, compartilhar as dúvidas para poder dar o melhor para o nosso paciente, né? Foram os anos mais desafiadores da minha vida, com certeza. Nós somos recém-formados, né? O recém-formado, ele está saindo cru, né, sendo colocado na sociedade para tentar dar o melhor dele cru. E isso, querendo ou não, dar medo para muitos médicos, né? Mas a gente tem que estar, de certa forma, ciente de que nós nos formamos para isso, né? Eu sempre pensei positivo e nunca fugi da raia. Então eu dei o meu melhor desses anos. Aconteceram algumas situações que eu julgo que podem ter sido alguma falha, né? Talvez, mas sempre eu procurei, até nos momentos de que o caminho não estava sendo reto, estava sendo torto, eu tentasse contornar aquele caminho para fazer ele o mais reto possível. Então, todas as complicações, tentar resolver as complicações.
E isso, graças a Deus, me fez ser vitorioso e ter sucesso, inclusive, nesses plantões que eu dava em Belém. Então, em cada ponto, né, de evolução como profissional, aumentava os desafios, porque a complexidade aumenta e aí você também está, né, diante de uma situação nova que você precisa resolver. Assim foi na cirurgia geral, quando eu cheguei em São Paulo, num mundo totalmente diferente, né, num mundo mais tecnológico, num mundo de maior cobrança e sozinho naquela selva de pedra. Lá, na cirurgia geral, eu passei pelos maiores apertos da minha vida, né? Eu sempre costumo falar que a cirurgia geral do Hospital São Vicente em Jundiaí, pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, me forjou como médico. Foi lá que eu comecei a ter a minha trilha, né, de maior sucesso, pelo poder de resolução dos problemas que eu enfrentei lá, né? Tiveram pacientes que morreram sim do meu lado, mas eu nunca neguei nenhum tipo de socorro, né? Eu nunca me esqueço de uma pacientezinha que eu cuidava lá como residente. Ela tinha síndrome de Down. Eu já tinha internado ela algumas vezes. E uma dessas, ela desenvolveu um quadro de icterícia, quando ela fica amarelada. E ela passou por procedimentos para fazer tratamento de uma colangite, que a gente fala, né? Que tinha um cálculo que migrou. Ela ficou uns 60 dias internada na UTI, traqueostomizada, uma paciente grave, nós sabemos disso. Até pela própria questão da síndrome de Down. Eu lembro que ela foi para a enfermaria, era uma vitória nossa. E uma certa madrugada, né, voltando para o hospital para passar a visita nos meus pacientes e começar o dia, né, eu ouvi uma gritaria na enfermaria e fui lá avaliar. E era a paciente que ela tinha feito uma parada cardíaca por conta de uma rolha na traqueostomia, entupiu a traqueostomia dela. E eu lembro que eu fiquei lá fazendo toda a reanimação dela por 40 minutos, no máximo. Literalmente eu subi em cima da minha paciente e fiquei lá com ela até o momento de que eu percebi que ela não tinha mais volta, né? Foi um dos momentos mais delicados na minha vida profissional, já nessa fase de cirurgia geral. E eu nunca me esqueço disso. E nunca me esqueço também o agradecimento que todos os familiares dela fizeram para mim, porque eles viram que eu me dediquei ao máximo. Então são nesses pontos que a gente sempre fala, né? O médico, ele não pode fugir da sua obrigação, né? Nós não somos deuses, né? Nós conseguimos curar muitas pessoas, mas algumas pessoas nós não vamos conseguir curar. Mas quando a gente não consegue curar, a gente tem que estar lá para aliviar as dores dela e para aliviar também as dores dos familiares. É esse que eu levo como conceito para mim, para minha vida, né? De acordo com todos esses desafios que eu passei. Logo que eu estava em São Paulo, eu conversei com a minha mãe, né? Eu estava querendo abrir uma CNPJ, né? É a CNPJ para a gente poder, às vezes, receber o plantão, colocar algum tipo de empreendimento que compra, enfim. Aí eu abri essa conta, né? Essa conta aí, CNPJ, e eu fiquei movimentando ela bem pouco, lá em São Paulo ainda, né? Eu abri, inclusive, essa conta aqui em Marabá mesmo, para ver que sempre eu quis voltar para minha terra, de fato, né? Então era só um percurso que eu tive, né, indo até São Paulo. Foram 17 anos fora daqui de Marabá, mas a minha intenção sempre foi voltar para dar continuidade a esse trabalho que meu pai já vinha fazendo aqui. Já era um empreendedor aqui, ele já tinha gastroclínica aqui, né? E quando eu estava lá em São Paulo, já em 2021, o meu irmão já tinha voltado para cá, né? Então ele já estava aqui exercendo a profissão na clínica do meu pai, e nós tínhamos um sonho de desenvolver mais a área de cirurgia na nossa região, na região sul e sudeste do Pará. Então, eu conversando com ele, nós já estávamos em mente, né, iniciar o tratamento da cirurgia bariátrica aqui na região, né, fazer as cirurgias videolaparoscópicas mais avançadas aqui na região. E nós tínhamos faca e queijo na mão e um alicerce por trás disso, que era já toda a carreira que meu pai já vinha trilhando aqui nessa região, né? E eu conversei com ele, a gente programou um momento certo, inclusive, de voltar para cá. Essa própria CNPJ que eu tinha aberto já há muito tempo, né? Eu acabei trazendo ela para nós dois,
Então, nós colocamos essa CNPJ junto, né, no nome da nossa empresa, que é o Centro de Gastrocirurgia Avançada, né? Então, essa ideia surgiu tanto minha como do meu irmão, né? A formação, então, desse logo, um logo voltado aí para o tratamento da obesidade, né? O tratamento tanto cirúrgico como endoscópico. E desde então nós começamos a desenvolver nossas atividades cirúrgicas mais avançadas, né? A partir dessa nossa empresa, né? O Centro de Gastrocirurgia Avançada. Então hoje nós temos o Centro de Gastrocirurgia Avançada, que é a nossa clínica, assim como a gastroclínica, que tem uma parte clínica e endoscópica, né? É uma conjuntura, então, de duas empresas, certo? Então a gente foca praticamente 100% da nossa vida, né, nessas duas empresas, tanto no braço, né, de tratamentos clínicos da gastroenterologia, endoscópicos, de avaliação diagnóstica e tratamentos endoscópicos, assim como a parte de cirurgias mais avançadas, as cirurgias as bariátricas, cirurgias oncológicas, cirurgias videolaparoscópicas, né? Esse é o nosso grande empreendimento aqui na nossa região. São 4 anos aí desde 2021 que nós voltamos para cá, né? 2021, 22, 23, 24 completos, a gente já está chegando aí ao final de 2025, né? Então são 4 anos que nós vamos virando referência nessa região sul e sudeste, atraindo pacientes de redenção, de todas essas áreas daqui, inclusive mais longe, né? Já operei inclusive pacientes de Tocantins, paciente do Maranhão. Nós acabamos fazendo um mecanismo inverso, que antigamente as pessoas sempre tendiam a sair daqui da nossa região para operar fora. Hoje ainda sai, mas muitos pacientes inclusive chegam assim: olha, doutor, eu já tive muitas boas referências de vocês, então eu não quis sair mais para fora para resolver a vida da minha família. Nós resolvemos fazer a resolução aqui com vocês, né? Então a gente tem essa atuação nessa macro região, na região sul e sudeste do Pará, né? Com o centro aqui em Marabá. A nossa clínica, a nossa força, praticamente a clínica somos nós, né? Então todo o meu trabalho, todo o meu exercício, ele é convertido para o nosso empreendimento. Nós temos uma vida mais aqui particular, né? Então procedimentos particulares e planos de saúde. Nós temos pouco contato com o meio público, tá? Nós temos aí uma atuação em CPRE lá no regional, né? No hospital regional, que a nossa empresa foi colocada lá sendo contratada, né? Então, o meu dia a dia focado na endoscopia, nas cirurgias, né? Eles são voltados para a gente movimentar a nossa empresa e assim gerar lucro, né? Então, é assim que funciona. Você se dedica ao máximo, quanto mais você se dedica, mais você movimenta a sua empresa. Fora isso, eu tenho uma vida de docente, como eu tinha falado, né? Eu sou professor docente da UEPA, esse ano eu entrei como professor docente da FACIMPA, né? E tá abrindo concurso para a universidade, para a Unifespa, eu pretendo também ingressar, e eu acabo conciliando, né, essa parte mais noturna, inclusive dedicando a minha parte acadêmica, né, mais de forma noturna, porque manhã e tarde eu me dedico à nossa empresa, né, a parte de cirurgia, a parte de endoscopias, tanto diagnóstico como terapêutica, a parte de colonoscopias, assim como as consultas, nossos horários de consultas médicas na parte tanto de gastrocirurgia como gastroenterologia.